Bom dia, bom dia, bom dia. Natália Calimã, bom dia, Natália. Bom dia, Natália. Daniel Brumati, bom dia, Daniel. Bom dia, Tainara. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. Acho que eu tô meio escuro hoje aqui, né? É por causa do sol. Esquisito. Bom dia, bom dia. Como estamos? Isso aí, Dani, Tainara. Só uns minutinhos para ver se a galera chega. Deixa eu ver aqui. Agora o pessoal está tendo que aceitar os participantes. Olha a Vivian na área, olha a Anthony também na área. Meus queridos, se prepare para hoje, hein? Nosso assunto de hoje é um tanto quanto desgastante mentalmente. Mas como só tem galera de exatas aqui, então vai ser show de bola. Só tem o povo das exatas. Quando não souber que tô árduo pela metade. Opa, Isabela Lopes também na área aqui chegando. Bom dia, Isabela. Daniel, Anthony, Natália, Tainara, Vivian e Isabela. Bom dia a todos vocês. Eu acho que não tem mais ninguém para chegar, não. Vamos começar, né? Vez ou outra, então, dá uma olhadinha ali se tem alguém querendo chegar. É isso aí. Professor, se no meio da aula pedir para me aceitar de novo, aceite. Anthony, uma vez que é aceito, depois tem que aceitar de novo? Se necessário? Eu acho que sim, porque o login do meu celular não é o mesmo do computador. Ah, entendi. Beleza. E só eu consigo ver? Ou vocês também conseguem ver quem está querendo entrar? Acho que não, só eu, né? Só você. Só você, a música do Fábio Júnior. Vamos lá. Bom, qualquer coisa, se Anthony cair ou qualquer coisa eu estiver demorando a aceitar, se eu não estiver enxergando o chat, manda uma mensagenzinha ali no grupo para mim ali, que eu enxergo vocês, ok? Podia ter um barulhinho, né? Um barulhinho, um sinalzinho sonoro para saber que alguém quer entrar. Poderia ter, mas vamos lá, vamos nessa. Vamos compartilhar nossa telinha aqui. Quando não souber o que pedir, essa felicidade. Meus queridos, nossa aula de hoje, como nós prometemos, equações trigonométricas, que é quem vai fazer o meio de campo
com a transição para as nossas funções trigonométricas, que é o que nos últimos anos tem se explorado sobre trigonometria, as funções trigonométricas. Gráfico, período, valor máximo, valor mínimo, valor da função em determinado ponto. Então, tudo sobre as funções trigonométricas. E essa é a nossa última aulinha antes de chegar nesse capítulo das funções trigonométricas. E para esse capítulo aqui, meus queridos, o pré-requisito, já digo, ele é um capítulo matematicamente exigente, ele não é leve, esse capítulo, digo na questão matemática, ele requer que a gente tenha um pré-requisito, um domínio de fatoração, produtos notáveis, as transformações trigonométricas que a gente viu na nossa... Opa, aparece uma mensagem aqui para mim, ó. Agora sim. Show de bola. Então, as transformações trigonométricas que nós vimos na última aula, que é a relação fundamental da trigonometria, arco duplo, seno da soma, cosseno da adição, subtração. Então, os pré-requisitos são esses, beleza? Mas, vamos à parte teórica primeiro, pelo menos um resuminho da parte teórica para a gente poder iniciar, beleza? Bom, ao final dessa aula, o nosso capítulo ficou pronto agorinha. Vou botar o material lá no Drive, ok? Mas vou fazer alguns recortes desse material para colocar aqui para a gente, certo? Então, vamos lá. Posso também enviar esse resumão aqui para a gente depois lá no nosso grupo. Galera, seguinte, equações trigonométricas. O primeiro recorte que eu faço é isso aqui. Primeiro, como reconhecer uma equação trigonométrica? Obviamente, se é uma equação, precisa ter o sinal de igualdade. Equação. Só que dentro dessa equação, a gente vai ter que apresentar pelo menos uma razão trigonométrica que seja. Então, dentro dessa equação, tem que haver pelo menos... porque ficou assim? Pelo menos uma razão trigonométrica. Lembrando que nós temos 6, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Pode ter pelo menos uma delas. E a nossa variável, na verdade, é o nosso ângulo. Então, a nossa incógnita vai ser um ângulo. Beleza? Então, resolver uma... Opa, Natália de novo aqui. Resolver uma equação trigonométrica, na verdade, é encontrar o valor do nosso ângulo. Joia? E esse ângulo tem que estar em radianos, porque é a unidade oficial da nossa trigonometria. Então, reconhecer uma equação trigonométrica primeiro. A igualdade tem que ter pelo menos uma razão trigonométrica das 6. A nossa variável é o ângulo, e esse ângulo tem que ser descoberto, tem que ser obtido na unidade de radiano. Beleza? Então, exemplozinhos de equações trigonométricas, pode ter equaçãozinha simples, onde você tem uma razão trigonométrica igual a um valor. Na verdade, nosso objetivo final é chegar nesse tipo de equação simples, igualar a nossa razão trigonométrica a um valor numérico, e aí, a partir desse valor numérico, descobrir qual é o ângulo associado a ele. Beleza? Ou você pode ter uma expressão contendo várias razões trigonométricas. Joia? Então, exemplos de equações trigonométricas. Tudo bem? Bom, mais um recortezinho. Beleza. Mesmo que apareçam as demais razões trigonométricas, nós vimos que existem 6 razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Mesmo existindo 6, nós vamos ver que o nosso objetivo final, na verdade, é traduzir todas as nossas equações trigonométricas, deixa eu dar uma reduzida aqui, é a gente traduzir todas as nossas equações trigonométricas e transformá-las em senos, cossenos e tangentes. Ou seja, embora possa ter qualquer razão trigonométrica, beleza? A gente tem que transformar essas razões em senos, cossenos e tangentes. Aí, olha o primeiro pré-requisito aparecendo aqui para a gente.
Bom, se pode aparecer qualquer uma, mas a gente tem que transformar tudo em senos, cossenos e tangentes. Será que alguém do grupo aqui me chamando? Deixa eu ver. Não. Se são senos, cossenos e tangentes, então, meus queridos, o primeiro pré-requisito desse capítulo é relembrar, acho que 2 capítulos atrás, a gente está na aula 7 de trigonometria, 2 capítulos atrás, onde a gente viu as relações trigonométricas derivadas. E nós vimos que as derivadas são, tangente é uma delas, inclusive, que é seno sobre cosseno, mas a gente viu que secante de x é o inverso do cosseno, embora o nome secante lembre mais o seno, secante é o inverso do cosseno. Cossecante, embora o nome lembre mais cosseno, cossecante é o inverso do seno. E a cotangente é o inverso da tangente. Só que se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é o inverso, cosseno sobre seno. Então, eu até considero como relação derivada a própria tangente, porque a tangente é seno sobre cosseno. Então, o primeiro pré-requisito desse capítulo é isso. Por quê? Porque o objetivo nosso final das equações trigonométricas é reduzir as nossas equações a um desses 3 tipos. Ou seja, eu só quero que a minha equação fique igual, seno igual a alguma coisa, cosseno de x igual a alguma coisa e tangente igual a alguma coisa. Eu ainda digo mais, a gente vai tentar reduzir tudo a senos e cossenos. Até a tangente a gente vai transformar, beleza? Mas, se chegarmos a essas 3, é o nosso objetivo final das nossas equações trigonométricas. E para isso vamos fazer uso de todo o nosso arsenal de conhecimento sobre trigonometria, beleza? Bom, se o objetivo nosso é chegar em uma dessas 3 equações, então vamos analisar o que acontece em cada uma delas. Então vamos lá. Vamos analisar uma por uma. E para cada uma delas a gente faz uma questãozinha associada. Então vamos à primeira. Está aqui, ó. Então isso aqui são recortes que eu estou fazendo do nosso material que você vai receber, ok? Está aqui o primeiro. Quando a gente tiver que trabalhar com senos na nossa equação trigonométrica. Aqui uma parte teórica. Eu vou tentar trazer isso aqui de maneira mais prática para o ciclo trigonométrico, ok? Mas aqui está um primeiro exemplo, meus queridos. E aí, nesse primeiro exemplo, quando a gente tentar manipular a nossa equação e chegar no final um seno de x igual a alguma coisa. Reduzir tudo a seno, ok? E aí a gente, no slide anterior, tinha um exemplo aqui, ó, seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Vou pegar esse exemplo e dizer o que isso aqui significa. Bom, suponha que venha uma questão, a gente manipule com todos os conhecimentos que a gente tiver da trigonometria e lá no final da equação a gente chega nisso aqui, ó. Seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Ponto. Beleza. Por que as minhas equações têm que ser igualadas a esse tipo? Isso se a gente quiser usar essa forma teórica. Depois eu vou mostrar como é que seria a forma prática. Bom, normalmente a gente vai cair num valor de seno, cosseno e tangente que seja um valor conhecido. Opa, tem gente chegando aqui, Isabela. Que seja conhecido lá dos nossos ângulos notáveis. Então, alguém aqui na sala pode me dizer, ó, se eu tenho seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, qual é o ângulo que a gente conhece, o mais famoso, que tem seno valendo raiz de 3 sobre 2? Diga para mim. Alguém? 60. 60 graus. Então, é isso aqui que ele fala de comparar o seno da sua variável a um seno de algum ângulo conhecido, que é aquele lá dos nossos ângulos notáveis. Então, o mais famoso seno que dá raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. Então, o que ele está te dizendo aqui, na verdade, é que o nosso ângulo x, ele, na verdade, equivale a 60 graus. Isso aqui é o que ele chamou de alfa.
E aí, com isso, você acaba de encontrar o primeiro ângulo, a primeira solução da equação, já que resolver uma equação trigonométrica é encontrar o valor dos ângulos. Só que quando você for trabalhar com seno, meus queridos, não existe só um seno que vale raiz de 3 sobre 2. A gente estudou na aula número 3, se eu não me engano, quando a gente viu o ciclo trigonométrico, que todos os arcos possuem os seus parentes mais próximos, que são chamados arcos simétricos. E eles formam entre si um retângulo inscrito na circunferência trigonométrica. Só que nós vimos que esses 4 arcos simétricos, um em cada quadrante, eles possuem os mesmos valores trigonométricos. Ou seja, os 4 possuem o mesmo seno, mesmo cosseno, mesmo tangente, secante, cossecante e cotangente. Valores. Mas eles não possuem todos o mesmo sinal. Então, quando eu acho seno igual a raiz de 3 sobre 2, esses 4 ângulos têm seno com esse valor. Só que com sinal positivo igual a esse, mais raiz de 3 sobre 2, somente os ângulos que estão no primeiro e no segundo quadrante. Porque o seno, por ser eixo y, ele é positivo em cima e negativo embaixo. Ok? Então, por essa razão, meus queridos, quando a gente encontra um seno de x igual a um determinado valor, a gente associa um ângulo qualquer. E esse ângulo, ele sempre vai ter um ângulo simétrico a ele no segundo quadrante com o mesmo valor que ele. Ok? Então, esses dois caras seriam as soluções dentro de uma volta. E como é que a gente representa esses caras? Representa de duas maneiras. Isso aqui representa, esse símbolozinho aqui, ó, você vai encontrar em todas as partes do nosso material, ele representa o ou, tá? Porque nós temos duas soluções. Ou é essa primeira, ou é essa segunda. Como é que a gente representa? As soluções, então, são todos os ângulos que param nesta posição alfa, mais 2κπ. O que quer dizer isso aqui, 2κπ? Toda vez que você encontrar isso aqui, significa que é o número de voltas completas que você pode dar. Voltas completas. Esse K é um número inteiro. Então, mais 2κπ significa que, quando o K for 1, você está caminhando alfa mais 2π, ou seja, mais uma volta. Se o K for igual a 2, você está andando alfa mais 2 voltas. Se o A for igual a 3, daria 6π. 6π são 6 voltas. Então, esse 2κπ é o número de voltas completas. Como o ciclo trigonométrico ele é infinito, então, qual é a solução dessa equação? São todos os ângulos alfa, mais todos aqueles que dão uma volta completa em torno da circunferência. Por isso esse 2κπ. Entendida essa escrita ou não? Fala comigo aí no chat ou pelo áudio, por favor. Entendida a escrita do mais 2κπ? Sim ou não? Ok, beleza. E a outra solução? Bom, a outra solução é o cara que está aqui no segundo quadrante, que é representado por 180. Só que desse 180 a gente retorna o mesmo pedacinho que a gente tinha aqui no início. 180 menos esse ângulozinho alfa. Só que as coisas têm que ser escritas em radianos. Então, eu não vou usar 180, eu vou usar π. Π menos alfa. Então, as soluções são todos os caras que param nesta posição alfa, mais qualquer quantidade de voltas completas. Ou podem ser os caras que param nessa posição, representado por π menos alfa, mais qualquer quantidade de voltas completas. Então, toda vez que a gente igualar o nosso seno, a gente pegar a nossa equação e finalizar com o seno, nós vamos ter duas possíveis soluções, alfa ou π menos alfa, adicionados a um número completo de voltas. Ok? Então, a gente pode fazer uma análise pela circunferência trigonométrica ou a gente pode usar essas formulazinhas. Eu confesso a vocês que eu não sou fã dessas formulazinhas. Eu prefiro fazer análise pelo ciclo trigonométrico e é esse caminho que eu vou seguir com vocês. Ok?
mas a gente vai apresentar todas as opções, todas as formas possíveis. Então, está aqui as formulazinhas do seno. Aí, a análise agora é muito parecida nos cossenos. Observe. Cossenos. Quando você se deparar com uma equação, manipular essa equação e, no final das contas, você finalizar com um cosseno, que é o nosso segundo tipo de equação. Ok? Bom, quando você finalizar com um cosseno, e aí eu tenho um exemplo ali, anterior, cosseno de x igual a meio. Então, resolvemos a equação e encontramos, no final das contas, cosseno de x igual a meio. Ótimo, então beleza. O nosso ângulo mais famoso que tem cosseno igual a meio é os 60 graus também. Ou seja, quando você encontra o ângulo, você está encontrando o valor de alfa. Então, esse cara e todos os outros ângulos que param nessa posição, não importa quantas voltas eles dão, representam uma das soluções. Está aqui, ó, alfa mais 2kπ, ou seja, qualquer quantidade de voltas e parando nesse alfa. Ou a outra solução, meus queridos, lembre-se que o simétrico do cosseno, ou seja, que tem o mesmo valor e o mesmo sinal, ele está aqui no quarto quadrante. E para encontrar esse cara aqui do quarto quadrante, eu preciso executar uma volta completa e depois retornar alfa. Esse cara aqui, então, é representado por 2π menos alfa. Ou, simplesmente, se você caminhar no sentido contrário, o mesmo que você caminhou no sentido positivo. Sendo alfa positivo, se eu andar alfa no sentido contrário negativo, eu encontro o simétrico do alfa. Então, a gente pode simbolizar só por menos alfa mais 2kπ. Então, são os ângulozinhos, repito, essas fórmulas são fixas, eu não gosto de usar as fórmulas. Então, eu vou trabalhar com vocês a resolução sempre analisando o ciclo trigonométrico. Mas, se você é bom de decoreba, à vontade. Eu acho que não vale a pena. Beleza? Até porque nós não vamos trabalhar com esse cara aqui de forma muito teórica, não. Ok? Nós vamos aplicar isso aqui nas funções trigonométricas. Então, eu acho muita besteira ficar decorando as fórmulas. Eu coloquei, caso tenha aquele cara que é 100% exatas, tipo Anthony, assim, e que gosta dessas coisas mais teóricas. Beleza? E a terceira, meus queridos, terceira, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Terceira, quando nós nos deparamos com uma, ó, deve ser Anthony reclamando que eu chamei ele de exatas. E a terceira é quando nós temos uma tangente. Já já eu paro com esse blá 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 e a gente vê como é que isso funciona de verdade. Quer ver? Deve ser o Anthony que reclamou, que disse que ele não é de exatas. Não dessa matéria. Entendi. E realmente, Anthony, essa aqui não tem a importância que a gente deve dar, não. Ok? Isso aqui cai primeiro, cai pouco e de maneira muito mais simples do que essa teoria toda aqui. Ok? Agora, se você for para a engenharia, meus queridos, na engenharia vocês vão se especializar em duas coisas: matrizes e trigonometria. Parece que só existe isso no curso de engenharia: matrizes e trigonometria. Tudo se associa a isso. Daniel vai para o ITA? Então ele vai sair de lá expert em trigonometria. Vai ver tudo o que é possível de trigonometria. Aí. Está arrependido na Natália. Natália gostaria também de fazer ITA. Daniel, Daniel está aí? Daniel, você vai fazer ITA mesmo, cabeça? Você vai tentar ITA? Diz para mim aí. Ô, moleque. Ah, garoto. Show de bola. Meus queridos, no caso das tangentes. Bom, o simétrico da tangente, se você encontrar uma tangente com um ângulo qualquer, beleza. O simétrico da tangente está lá no terceiro quadrante. Lembra que a tangente, ó, é a divisão de seno por cosseno, ok? Então, nós temos isso aqui, ó. Esses são os sinais do seno e do cosseno. Como a tangente é um jogo de sinais, então a tangente ela é positiva
nos quadrantes ímpares, negativa nos quadrantes pares. Então, os simétricos da tangente são sempre opostos um ao outro. Pode ser no primeiro e no terceiro quadrante, ou pode ser no segundo e no quarto. Então, quando a sua equação trigonométrica se caracterizar por uma tangente, uma vez que você encontrar o seu ângulozinho de referência, então, para ter esse mesmo valor de tangente, você tem que parar aqui ou oposto a ele. Aqui ou oposto. Então, na verdade, você não precisa dar uma volta completa. A cada meia volta que você dá, você para em uma das soluções da sua equação. Por isso que as equações que envolvem a tangente equivalem a o seu ângulo de referência alfa mais Kπ, ou seja, Kπ é um número inteiro de meias voltas. Se K for igual a 1, você anda 1π. 1π é meia volta. Se K for igual a 2, você anda 2π, uma volta completa. Se K for igual a 3, uma volta mais meia volta. Ou seja, é um número inteiro de meias voltas. Π vale meia volta. Não sei se o plural é isso mesmo. Meias voltas. É isso? Alguém aí do português? Número inteiro de meias voltas? É esse mesmo plural? Fala comigo. Quem é do português aí? Espero que vocês entendam se eu tenho escrito errado. Ok? Uma meia volta, duas meia volta, três meia volta, quatro meia volta e assim por diante. Tudo bem? Então, você vai se deparando com todas as soluções possíveis. Bom, eu mencionei isso daí, mas não é assim que eu quero resolver com vocês. Eu quero resolver usando o ciclo trigonométrico e todas as ferramentas que a gente tiver à disposição. Ok? Por exemplo, eu começo com isso aqui, ó. Então, agora vamos parar de blá, blá, blá e vamos ver como é que isso vai se apresentar para vocês. Ok? Primeiro, para resolver equações trigonométricas, o nosso primeiro objetivo, o nosso primeiro pré-requisito é saber manipular álgebra. A trigonometria vai entrar só no final do processo das equações trigonométricas. O restante é pura álgebra, fatoração, resolver equação de primeiro grau, equação de segundo grau, ok? Produtos notáveis, é ter o domínio da álgebra. E no final a gente usa a parte da trigonometria. Por exemplo, olha a questão número 1. Eu tenho uma equação, e essa equação eu posso garantir que é uma equação trigonométrica. Por quê? Porque ela tem as características, tem o fenótipo de uma equação trigonométrica, que é o sinal de igual, então você tem uma equação. E dentro dessa expressão tem alguma, como diz o texto, pelo menos uma razão trigonométrica. Aqui nós temos o seno, e aparece duas vezes. É uma equação com elementos trigonométricos, então é uma equação trigonométrica. Ponto. E o objetivo, então, de uma equação trigonométrica é descobrir o valor do x, que é o ângulo, e em radianos. Beleza? Só que, meus queridos, diga para mim, essa equação trigonométrica tem cara de outro tipo de equação que você vê na álgebra. Que tipo de equação? Diga para mim. Alguém? Equação de segundo grau. Se você quiser, acho que não é necessário, você até pode efetuar uma mudança de variável. Ok? Eu acho que não é necessário. Eu acho que fica bem claro para a gente que isso tem uma cara de equação de segundo grau, onde os coeficientes são 2, menos 5 e 2. Só que a variável dessa equação trigonométrica é seno de x. Que fique claro isso. Então, nós vamos resolver essa equação trigonométrica. Vou começar pelo delta. B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, delta. E aí encontramos como delta 25 menos 16. Delta igual a 9. Beleza, significa que, então vamos lá ao domínio da álgebra. Se delta é 9,
valor positivo, significa que nós vamos encontrar duas soluções para essa equação de segundo grau, sempre que o delta for positivo. Ok. Agora vamos às raízes dessa equação, lembrando que a variável é seno de x. Então vai ser seno de fórmula de Bhaskara, seno de x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Cuidado em quem é a variável da equação. A variável da equação não é x aqui, é seno de x. Então, é ela que eu vou encontrar na minha fórmula de Bhaskara, ok? Então, teremos 5 mais ou menos 3 sobre 4. Soluções da nossa equação. Lembra que se o delta é positivo, nós vamos encontrar duas soluções. A primeira, 5 mais 3, 8. 8 dividido por 4, 2. Essa é a primeira solução. Ok. Ou, agora vamos à segunda raiz da equação, segunda solução. Seno de x igual a 5 menos 3, 2. 2 sobre 4, simplificando, dá meio. Essas, então, são as duas soluções da nossa equação de segundo grau. Mas nós encontramos o valor do seno de x. E não se esqueça que o objetivo de uma equação trigonométrica é achar o ângulo x e não o valor do seno. Mas lembra que nossos objetivos são encontrar no final do processo uma dessas três relações. Ou traduz tudo em seno, ou em cosseno, ou em tangente, que eu nem coloquei aqui o título. Aqui nessa equação nós encontramos o seno, beleza? Agora é que a trigonometria toma de volta a questão para ela, porque normalmente nós vamos usar álgebra, beleza? Só que, meus queridos, dessas duas soluções algébricas que essa equação tem, na parte trigonométrica, uma delas é impossível. Por exemplo, eu tenho que descartar essa solução porque isso aqui é impossível de acontecer. Alguém lembra por que essa solução, embora seja uma solução algébrica, ela é impossível pela ótica trigonométrica? Alguém lembra disso? O seno varia entre menos 1. Exatamente, Anthony. O seno e o cosseno, eles só podem atingir no máximo 1, no mínimo menos 1. Por quê? Porque o nosso ciclo trigonométrico, meus queridos, seno e cosseno são os nossos eixos x e y, e o raio do ciclo trigonométrico é 1. Então, você pode atingir no cosseno no máximo 1, o seno no mínimo menos 1. Mesma coisa para o seno. Então, passou disso, então é algo que para trigonometria é impossível. Isso quer dizer que a gente, então, só tem uma solução trigonométrica. Só que a solução trigonométrica consiste em encontrar quais são o ou os ângulos que têm seno igual a meio. Beleza? Eu te pergunto, meus queridos, qual é o ângulo mais famoso que tem seno igual a meio? Seno igual a meio. Diga para mim. Ok? 30. 30 graus, beleza. 30 graus. Ótimo. A propósito, só a título de treinamento. Beleza, 30 graus é o nosso ângulo mais famoso que tem seno igual a meio. Minha pergunta é, só a título de treinamento por enquanto, quais são os outros 4 ângulos que têm seno com o mesmo valor meio? Não importa se é mais meio ou menos meio. Qual é o ângulo no segundo quadrante que tem o mesmo valor, por favor? 150. Opa, perfeito. É o simétrico deles. 180 menos 30, ok. No terceiro quadrante?
210. 210. 210 é os 180 mais os mesmos 30. Ok. E no quarto quadrante? 330. 300. Perfeito. É 330. 330. 360 menos os 30. Ótimo. Só que o seno é positivo em cima, negativo embaixo. Então, como eu quero seno igual a meio positivo, são só os ângulos de cima, 30 e 150. Então, meus queridos, essa é a maneira que eu, particularmente, resolvo, que eu não fico dependendo daquelas formulazinhas que eu apresentei para vocês. A gente faz análise do ciclo trigonométrico. Eu prefiro esse caminho a ter que ficar decorando fórmulas, beleza? E é esse que eu vou seguir, beleza? Só que encontramos as duas soluções. Qual é o seu cuidado no final das contas? Primeiro, sempre você vai analisar qual é o intervalo que ele te fornece. Ó. Ele quer a solução, só que no intervalo x tem que estar entre 0 e 90. Então, se o intervalo desejado entre 0 e 90, meus queridos, essa aqui, então, não pode ser solução dentro do pré-requisito dele. Seria uma solução normal, só que no pré-requisito escapou, beleza? Está fora. Então, só tem, na verdade, uma solução, mas essa solução tem que ser dada em radiano. Lembra que para transformar de grau em radiano, basta pegar o ângulo, multiplicar por π e dividir por 180. É isso que a gente faz e simplifica tudo. 3 e 18, simplificando tudo por 3, vai ficar π sobre 6. Essa, então, é a nossa solução, π sobre 6, alternativa A. Ok? Então, meus queridos, esse vai ser o nosso enfoque. Primeiro, a questão começa sem trigonometria, é álgebra, ok? Fração, MMC, fatoração, produtos notáveis, equação de segundo grau, equação de primeiro grau, tudo que você puder imaginar. Resolvida essa parte algébrica, você vai encontrar, então, a solução trigonométrica, que pode ser com seno, cosseno ou tangente. Analise se esses senos, cossenos ou tangentes são possíveis ou não. Sendo possíveis, aí a trigonometria assume novamente, encontrando, então, para esses valores possíveis, quais são os ângulos no ciclo trigonométrico que possuem esses valores que a gente encontrou. Esses serão os passos. Será o nosso caminho para resolver as equações trigonométricas. Ok, meus queridos, fala comigo se ok os passos que a gente vai seguir e se a resolução pelo ciclo trigonométrico vocês me entenderam. Porque é esse caminho que eu vou adotar em todas as nossas questões, até quando a gente for resolver as funções trigonométricas. Ok? Podemos prosseguir? Diga para mim. Sim ou não? Ok, Vivian. Quem mais aí? Quem mais? Anthony, ok. Breno, Dani, Natália, Tainara. Ok. Ah, beleza. Então vamos lá. Então vamos à próxima. Próxima. Deixa eu ver que horas são. Nossa, 10h39 já, oh, meu Deus. Vamos lá, deixa eu ver a próxima que eu. Tem uma aqui, ó. Exercício 5 que você vai ver depois. Mexe ainda com matrizes. Oh, delícia. Matrizes. Agora eu vou uma de equação exponencial, meus queridos. Equação exponencial. Já passamos por isso, hein? Ah, já passamos por isso? Não lembro. Nem lembro se a gente viu. Ah, não, acho que é a Grise, né? É a Grise que dá isso aí para vocês. É a Grise ou sou eu? É a Grise que dá funções para vocês? Ou vocês não têm aula com a Grise? Ei, fala comigo. Tem. Ele que dá funções? Função de primeiro grau, Mas segundo grau? eu acho que não, porque isso é matemática 2. Eu acho que ele fica com parte da matemática 1. É? Mas ele deu a primeira e a segunda já. Ah, entendi.
De primeiro grau e segundo grau? É. Então as outras vão vir ainda, pode ter certeza, exponencial e logarítmica. Está aqui, equações exponenciais. Por quê? Bom, primeiro é uma equação trigonométrica, porque tem a igualdade e tem alguma razão trigonométrica envolvida. É a equação trigonométrica. Só que essa equação trigonométrica veio com aparência algébrica de equação exponencial. Por quê? Porque a nossa variável se encontra no expoente. Beleza. E para resolver equações exponenciais, meus queridos, eu tenho que colocar todas as potências numa mesma base. Ok? Porque depois que a gente colocar as potências numa mesma base, a gente cancela as bases e iguala os expoentes. Então, para começar, eu vou multiplicar isso aqui cruzado. Então, eu vou ficar com 625 elevado a cosseno ao quadrado de x é igual a 25 elevado a cosseno de x. Beleza. Ótimo. Agora dá para eu fatorar e colocar tudo na base 5. 625, se eu não estiver enganado, é 5 elevado à quarta? Confere para mim. Eu acho que é isso. 5 elevado à quarta. E 25 é 5 ao quadrado. Acho que confere, né? Isso aí. Potência de potência, propriedade das potências, repete-se a base. Eu até poderia colocar na base 25, seria até melhor. Deixa eu fazer isso, que aí eu cancelo de maneira ainda mais produtiva. Desculpa. Ó, aqui eu vou deixar 25 mesmo. E o 625, que eu vou escrever como 25 ao quadrado. Potência de potência, mantém a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x. E do outro lado, 25 elevado a cosseno de x. Igualei as potências com a mesma base, então cancelamos as bases e igualamos os expoentes. Então, chegamos na seguinte equação. Então, começou como uma equação trigonométrica, equação exponencial, perdão, e agora virou uma equação do segundo grau de novo, ok? Uma equação do segundo grau. Só que agora a variável da equação do segundo grau é cosseno de x. Vou trazer todo mundo para o primeiro mesmo. Beleza, você até pode resolver da mesma maneira que a gente fez a anterior. Delta, Bhaskara e tudo mais. Só que, meus queridos, essa é uma equação do segundo grau incompleta. Por quê? Porque você tem o seu coeficientezinho A, 2, é o coeficiente do termo de segundo grau. Você tem o coeficiente do termo de primeiro grau e você não tem o coeficiente do termo independente, ela é incompleta. Lembra como é que a gente faz para resolver uma equação do segundo grau incompleta se você não quiser usar delta e Bhaskara? Alguém pode me dizer como? É como se você tivesse isso aqui, ó, 2x ao quadrado menos 2x igual a zero. Só que ao invés de x eu tenho cosseno de x. Coloque em evidência e uma zero e tal. Exatamente, meu garoto. Quando o Czinho ele é igual a zero na equação do segundo grau, a gente coloca a variável em evidência. Então, se nós colocarmos o cosseno de x em evidência, vai sobrar para a gente 2 cosseno de x menos 1 igual a zero. Álgebra, tudo álgebra até o momento, hein? E quando que um produto dá zero? Um produto só dá zero se um dos dois fatores do seu produto forem zero. Pode ser o primeiro, ou seja, o cosseno de x pode ser zero, ou pode ser que este segundo fator seja zero. E para este segundo fator ser zero, 2 cosseno de x menos 1 igual a zero,
chegamos à conclusão de que o cosseno de x tem que ser igual a meio. Ponto. Então, observe, ó, começamos com uma equação exponencial. A equação exponencial deu origem a uma equação quadrática, equação de segundo grau incompleta. Usamos a ferramenta da fatoração, colocar em evidência, e aí sim que nós encontramos os valores do cosseno. Só álgebra no início. Aí agora a trigonometria toma para ela. Encontramos os valores, e lembra que a gente vai cair ou em seno, ou em cosseno, ou em tangente. Uma dessas três. Encontrou os valores de uma dessas três relações, primeiro verifique se elas são possíveis. E eu te pergunto a vocês, o cosseno pode dar zero ou pode dar meio? São valores possíveis para o nosso cosseno? Diga aí para mim, sim ou não? Cosseno pode dar zero ou meio? São valores válidos, possíveis, aceitáveis? Sim ou não? E cadê vocês? Sim, os Sim. dois. Ah, não, na verdade, os dois. Os dois, porque só não pode passar de 1 nem baixar de -1. Isso é que não pode. Esses dois valores estão dentro da faixa aceitável. Então, são duas soluções para o cosseno. Mas, na verdade, a solução que a gente está procurando são os valores dos ângulos x. Aí, agora, meus queridos, aqui o nosso ciclo trigonométrico entra em ação. Vamos comigo, então, para a primeira possível solução. Onde, ó, cosseno é eixo x. Cosseno é eixo x. Em que ângulos o nosso cosseno tem resultado zero? Diga para mim. Em que ângulo ou que ângulos o cosseno vale zero? 90, 270. Exatamente. O cosseno ele vale 1 no 0 e no 360. Vale -1 no 180. E o zero em uma dessas duas posições, porque quando eu levo para o eixo do cosseno, eles caem no zero. Então, o cosseno é zero no 90 graus ou no 270 graus. Então, são as soluções dentro de uma volta. Beleza. Ótimo. Agora, onde que o cosseno vale meio agora? Cosseno vale meio. O mais famoso deles. Cosseno igual a meio. 60 graus. Só que nós já sabemos que os 60 graus possui os seus 4 parentes simétricos. Mas, como eu quero cosseno igual a mais meio, cosseno positivo só do lado direito, primeiro e quarto quadrante. Então, os dois cossenos com valor meio são 60 e qual é o outro? No quarto quadrante? 300. 300 graus. Então, meus queridos, dentro de uma volta, para esses dois valores do cosseno, esses são os ângulos, as soluções da equação. Mas não se esqueça de verificar qual é o intervalo que o texto está restringindo para a gente. É entre 0 e 90? Então, meus queridos, pela restrição do enunciado, eu não posso ter 270 nem 360. O 90 está no limite, ó, porque ainda pode ser igual a 90. Então, na verdade, nós temos duas soluções, só que elas têm que aparecer em radiano. 90 é π e o 60 é π sobre 3. 180 por 3 dá 60. O exercício quer da gente a soma das soluções. Então, se ele quer a soma das soluções, eu vou chamar de S essa soma. Então, vai ser π somado com π sobre 3, que vai dar 4π sobre 3, tirando MMC e tudo mais. 4π, deixa eu ver.
π sobre 3, 4π sobre 3. Pô, eu não tenho essa resposta? Que shit. Esse π sobre 2 aí, Ah, 90 é π sobre 2, verdade. Ó, você colocou o π. que lixo, verdade. 6 por 2 dá 3, 6 dá 5π sobre 6. Nossa, fiz cagada ali, a letra E, verdade. Aí já ia falar, caramba, errei o gabarito, não é possível. Meus queridos, eu avancei um pouquinho, mas não tem problema não. Na sexta-feira a gente volta para resolver isso aí. Observe que nós temos sempre um trabalho algébrico preliminar e depois finalizando com a parte trigonométrica. O que me interessa nesse primeiro momento é, meus queridos, nessas duas questões que a gente fez, essa análise através do ciclo trigonométrico, podemos seguir nessa linha ao invés de ficar usando aquelas fórmulas lá que eu apresentei para vocês? Pode ser? Sim. Beleza. Eu acho que não é difícil. Inclusive, é por isso que a gente gastou um capítulo só analisando ciclo trigonométrico, arcos simétricos, arcos côncavos, beleza? Que era para fazer uso aqui, não ficar dependendo de fórmulas. Eu, pelo menos, não posso depender de fórmula que a minha memória vai deletar, ok? Não tem memória para isso. Então, tem que analisar o ciclo trigonométrico. E é esse caminho que eu, pelo menos, vou seguir com vocês. Joia? Espero que vocês não se importem com isso. Tranquilo? Meus queridos, sexta-feira a gente volta. Eu vou subir agora, assim que terminar a aula, esse material. E aí você já pode começar praticando. Tem bastante coisa lá. Tem matrizes, tem binômio de Newton para a gente resolver, tem equações biquadradas, um monte de coisa da álgebra dentro de equações trigonométricas. Beleza? É um assunto que requer bom domínio de álgebra. Joia? Vou subir agora para o Drive e mando lá no grupo de vocês. Obrigado, fiquem com Deus, bom dia para todos e até a próxima. Tchau, tchau.